Isaías 13, versículo 7 ao 9. A gente vai focar mais no versículo 9, né, mas aí eu vou esses três versículos para entender um pouco melhor o contexto ali. Na Bíblia aqui, tem como epígrafe essa passagem, o pastor ferido e as ovelhas dispersas. É o versículo 7. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá do Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, só para entendermos melhor aqui o contexto, no versículo 7 que fala sobre Deus levantando uma espada para um pastor. Né? E ao mesmo tempo que Deus levanta a espada para um pastor, ele diz que esse pastor é companheiro dele. Declara ali o Senhor dos Exércitos. Esse pastor, né, na verdade, era o líder. Né? E essa época aqui do povo de Israel já era a época pós-exílica. Né? Zacarias é um profeta pós-exílico. E nessa época aqui, os líderes pós-exílicos ali foram Zorobabel, Esdras, Neemias, os mais conhecidos ali. E ela faz referência, primeiramente, a esses líderes, né? Que eram líderes que estavam, sim, trazendo o povo de volta, trazendo o povo de volta para a terra prometida, depois de 70 anos ali do cativeiro. Só que o povo ali ainda não estava totalmente no coração do Senhor. Né? E por conta disso, Deus trazia profetas e mais profetas para tentar alinhar ali o povo ao seu coração. Né? Zacarias foi um deles, Ageu foi outro deles também, Malaquias. Então ali diversos profetas também escreveram livros no Antigo Testamento, foram usados por Deus para tentar ali realinhar esse coração do povo com o coração de Deus, mesmo após o exílio, né? Mesmo após ali aquela época, né, de fogo realmente para o povo de Israel, né? Aquele momento ali de refinamento, né? Aquela época de realmente Deus permitindo que o povo fosse castigado. Né? E ele diz aqui: fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, voltarei minha mão para os pequeninos. Então aqui é uma palavra que Deus realmente permitiria que 2/3 do povo fossem castigados, né? Juntamente com o ídolo. Então ali era uma permissão de Deus para que realmente o povo fosse castigado. Ontem eu vi uma frase do do reverendo Augusto de Nicodemos, que me chamou muita atenção. Ele diz que o pior castigo de Deus é quando Deus fala que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do povo, que seja feita a vontade da pessoa. Ali é o pior castigo de Deus, que ali é realmente Deus se retirando da situação e deixando a par da pessoa. E ali, né, a gente sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer. Né? A gente só consegue sustentar a nossa vida com o Senhor. Sem o Senhor não somos nada. E realmente é só fogo. Né? Só que ali, nesse caso, é um fogo sem refinamento, um fogo realmente para castigo. Né? Um fogo totalmente de desesperança. Né? E era esse fogo aqui, que esses 2/3 desse povo, né, que estava sendo submetido ali nessa época. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Né? Esses foram os 2 primeiros versículos. Esse e o terceiro versículo, que é o versículo 9, que é o versículo que a gente vai focar aqui. Ele fala novamente: colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. Ao meu povo direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, mesmo essa terça parte dos remanescentes que permanecerão com o Senhor, mesmo essa terça parte, o Senhor permitiu que eles passassem pelo fogo, que eles fossem, né, refinados. Então, mesmo, né, as pessoas aqui que permaneceram com o Senhor, o Senhor permitiu que elas fossem refinadas,
porque dificuldades seriam trazidas sobre elas. Né? Então elas permaneceram e elas foram refinadas. E a gente vai ver por que elas foram refinadas e por que no finalzinho aqui eles disseram: o Senhor é meu Deus. Então, no final aqui dessa passagem, já no finalzinho do livro, o povo disse isso, o remanescente disse isso: o Senhor é meu Deus. Então eu levantei aqui três apontamentos. O primeiro, o fogo não é para destruição, mas para purificação. O primeiro fogo ali do versículo 8 era um fogo para destruição. O povo ali realmente estava sendo destruído. Deus estava entregando o povo à sua própria sorte. Já tinha havido várias tentativas do próprio Senhor para a restauração desse povo, sem sucesso. Então houve uma época que aprova a Deus entregasse o povo à sua própria sorte. E por isso eles foram destruídos, foram ceifados, foram mortos. Só que esse fogo, né, do versículo 9 era um fogo de purificação, não um fogo de destruição. Era um fogo de refinamento. Né? Então, o texto aqui no versículo 9, ele começa dizendo que Deus fará o seu povo passar por esse fogo. Então, nesse contexto bíblico, esse fogo tem duas funções. O primeiro, destruir o que é inútil e purificar o que é precioso. Então, o fogo que esse povo separado aqui, esse povo remanescente estava passando, era um povo de destruição daquilo que é inútil e de purificação daquilo que já é precioso. Né? Então, a gente vê aqui que era um fogo de cuidado. Eram situações, sim, difíceis que Deus estava permitindo que o povo passasse, só que eram situações que desbordariam, né, numa purificação, numa melhoria, né, e numa melhoria para o povo, né? Seria bom, benéfico para o povo, seria edificante para o povo, né, esse fogo. Então, o metal bruto, né, o fogo, quer dizer, o ouro, a prata, quando ele é extraído, ele é extraído da natureza, né, ele vem com impureza, né? Então ele vem com terra, com pedras, com outro tipo de pedra, com outro tipo de metais sem valor. E isso figura, né, a gente pode colocar isso como uma figura daquilo que é inútil. Né? Então, né, a gente imagina que o ouro está sendo retirado da natureza, do rio, do riacho, e está vindo totalmente impuro. Né? E essas impurezas, elas são exatamente aquilo que é inútil, né, dentro do povo. Que é inútil dentro daquele povo que é remanescente. Então, esse ouro vai passar por esse processo de refinamento, né, pelo ourives, e ourives aqui a gente pode colocar como Senhor, né, e esse ourives, né, ele vai purificar o povo, vai retirar aquilo que é impuro. Então ele vai retirar aquilo que é inútil. Então esse é o primeiro procedimento ali do metal bruto, né, do ouro, da prata ali sendo purificado. Né. E a ação de Deus, ele não coloca o fogo para consumir o povo, né? Mas para separar, né, aquilo que é ruim daquilo que é bom. Então, o sofrimento, né, a provação que vem por esse fogo não são sinais de abandono, mas de que ourives dá valor a você, dá valor ao povo. Aqui ele está falando do remanescente de Israel lá no Antigo Testamento. Mas a gente sabe que hoje o remanescente de Israel é aquele que tem fé de Jesus no coração. Né? A gente sabe que hoje o remanescente de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, hoje somos nós. Então essa palavra, ela nos atinge, né, ela vai ao nosso coração nesse sentido, né, nessa perspectiva. Hoje o remanescente de Israel somos nós. Né? E assim como o povo de Israel naquela época, nós hoje também somos cheios de impurezas. Nós hoje também precisamos ser limpos, né? Precisamos passar pelo fogo, precisamos passar por um processo de purificação. E quando a gente passa por esse tipo de situação, por esse tipo de cuidado, que vem por meio do sofrimento, que vem por meio da aprovação, né? É interessante que a gente tenha isso em mente, que o ourives, que é o Senhor, ele está nos limpando, né? Ele está permitindo que a gente passe por esse processo de dificuldade, para exatamente no fim a gente atingir uma purificação, né, um alinhamento de identidade, né,
uma perspectiva melhor do que a gente estava antes. Então, é realmente um processo de melhoria. Então, o primeiro ponto aqui, realmente, o fogo vem para nos purificar. E o segundo ponto, o critério do ourives, né? Qual que é o critério do ourives ali, né? Aí a gente fala do ourives ali na forma do que ele é mesmo, né? Do cara ali que está purificando o ouro ou a prata. Como que o ourives sabe que a prata ou o ouro está pura? Né? Como que ele sabe que ele realmente que a prata ou o ouro está purificado? Hoje, né, hoje em dia, o processo ali está diferente. Né? Hoje passa por eletrólise, passa por processos físico-químicos diferentes. Só que antigamente havia um processo chamado cupelação, que realmente tinha ourives e fazia esse processo de purificação. Né? Se chamava cupelação do ouro da prata. O ourives, ele sabia que a prata estava num bom estado de purificação quando ele conseguia ver o seu reflexo na superfície da prata. Então ele fazia o processo de cupelação. Ele só sabia que realmente a prata estava purificada quando ele conseguia ver o seu reflexo na prata ali. Então a prata ali estava líquida, né? Claro, o processo, né, em altas temperaturas. Então ela estava ali líquida e estava tão purificada, então já num bom estado, que ele conseguia ver o seu reflexo na prata. Né? E a gente pode trazer de forma análoga exatamente isso que Deus tem para a gente. Então Deus permite o processo de refinamento até que o nosso caráter reflita o caráter de Cristo. É como se Deus estivesse dando para a gente sendo processado ali, processo de refinamento, e Deus olhando para a gente até que o reflexo dele, né, o reflexo de Cristo, fosse refletido na gente. Fosse refletido, né? A gente refletisse, né, o caráter de Cristo. Então é algo similar, é algo que a gente pode traçar essa analogia realmente. Então muitas vezes as impurezas, né, que precisam sair da nossa pessoa, né, da gente, da nossa vida, né, a gente pode apontar aqui algumas delas. Né? Às vezes é o orgulho, às vezes é a autossuficiência, às vezes o egoísmo, às vezes também a distração. São impurezas da nossa vida que Deus permite que a gente passe por dificuldades para exatamente fazer com que essas dificuldades fiquem evidentes para a gente e a gente passa a depender mais dele para que isso seja retirado da nossa vida. Exatamente a ação do Espírito Santo que nos purifica disso. Eu nada posso fazer por uma dificuldade sua. A gente não consegue tirar a dificuldade do outro, por mais que a gente queira, mas quem consegue realmente é a ação do Espírito na nossa vida. Aqui até algo que eu posso dar como exemplo, né? Eu já passei por dificuldade na vida assim, na época de falecimento, assim, de gente querida, na época de dificuldade lá onde eu morava na Mirena e tal, de que eram momentos muito difíceis, né? Momentos muito complicados que eu estava passando ali, e dificuldades minhas, né? Falhas do meu caráter vinham à tona. Eu conseguia perceber falha do meu caráter ali, né? E era exatamente em momentos que eu estava com dificuldade. Era um momento de fogo puro ali, de refinamento, né? De dificuldade, a coisa da outra, e aquilo que era ruim em mim aflorava, né? E quando eu estava fazendo esse estudo aqui ontem, eu lembrei dessas coisas e me chamou muita atenção, porque realmente, cara, na dificuldade, no processo de refinamento, na provação, o nosso eu, ele fica mais evidente ainda. Né? O nosso eu é aquilo que é ruim, né? que faz parte da nossa carne. Né? Mas não é que faz parte da nossa carne que não pode ser retirado, não, pode ser retirado. Exatamente por isso que a gente passa por esse tipo de situação também. Deus permitindo que a gente passe pelo fogo, passe pelo processo de refinamento, para que aquilo fique evidente e a gente dependa cada vez mais dele para que ele retire isso da gente. Eu já passei por esse tipo de situação, né? Quando eu estava fazendo estudo ontem, eu fiquei pensando nisso, refletindo nisso, realmente. Depois de vencido esse processo, né? Claro que hoje eu sou um homem que ainda precisa de muito refinamento, né? A gente precisa, continua. O processo de refinamento da nossa vida, né, ele é dinâmico, né? Tem fases,
né? Hoje, por mais que eu não precise passar por processo de refinamento, aquilo que eu sofria, que eu tinha antes desse processo, hoje já está mais equilibrado na minha vida. Hoje o Espírito me consegue, não é como o Espírito consegue, mas eu consigo depender mais do Espírito nessa parte, nessas perspectivas, né? Então a ação do Espírito Santo hoje é muito mais efetiva do que antes desse processo, antes de passar por esse processo. Então o Espírito ele consegue me controlar mais hoje porque eu passei por esse processo de dificuldade, nesse processo eu consegui enxergar e por conta disso, né, hoje ele consegue cuidar mais de mim. Né? A gente precisa depender do Espírito Santo e todo esse processo que ele permite a gente passar é também para dependência dele. Hoje eu não posso falar que eu consigo depender mais dele em certas áreas da minha vida que antes desse processo eu não consegui. Então, todo esse processo de dificuldade, de sofrimento, também é um processo de dificuldade de Deus. Também é um processo de dificuldade de Deus. E esse foi o segundo ponto, né? O critério do Orives ali. O terceiro, o resultado, né? Que acredito ser o mais importante aqui. Né? A gente passa por esse tipo de situação, mas tem um resultado. E o resultado principal é a intimidade restaurada. A intimidade com Deus restaurada. Então vamos observar aqui, muito interessante, a mudança de diálogo que acontece no último versículo. A primeira mudança aqui é a invocação. Deus fala aqui, eles invocarão o meu nome. Então o fogo nos ensina a orar de verdade. Na abundância, às vezes, recitamos palavras. Na fornalha, no fogo, nós clamamos. Então esse processo de provação, de sofrimento, ele também nos ensina a orar, ele também nos ensina a clamar. Nós oramos de verdade, né? Nós clamamos de verdade. Então o Senhor que fala, eles invocarão o meu nome. Então o povo de Israel aqui fez isso, e hoje a gente também faz isso. No momento de dificuldade é o momento que a gente mais clama a Deus, né? Até hoje isso acontece, isso vai continuar acontecendo. No momento de intimidade, a gente naturalmente é o momento que a gente mais clama a Deus. E aqui a próxima questão aqui é a resposta. Eu lhes responderei. Deus falando. Deus está atento ao clamor daquele que está sendo lapidado. Então a gente clama e Deus ouve. É o próprio Senhor que confirma na sua palavra. Eu lhes responderei. Então há um momento de dificuldade, há um momento de clamor e há um momento de Deus, o nosso Deus, responder. E a terceira característica dessa parte é o pertencimento. Direi, eles são meu povo, e eles dirão, o Senhor é nosso Deus. Essa terceira característica dessa parte aqui é o pertencimento. É Deus falando, eles pertencem a mim, ele pertence a mim, ele é meu povo. E o povo ali, nós falando, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é meu Deus. É essa convicção de pertencimento. Depois que isso tudo acontece, isso acontece no nosso coração. Né? Isso acontece. A convicção do pertencimento. Então, a gente vê que o fogo elimina a distância entre a criatura e o Criador. Ele queima as distrações para que sobre apenas o essencial, o relacionamento. Então, a gente vê que o fogo, né, por mais que ele traga sofrimento, né, no fim das contas, ele vai trazer muito mais benefícios, muito mais uma maior edificação, uma mudança de vida para a gente. E como conclusão, a gente pode concluir o seguinte, né? Quando a gente passa por esse tipo de situação, primeiro, confie na mão que segura o cadinho. O cadinho é onde o Orives faz o processo ali da compilação. É tipo um objeto assim de porcelana, né? Que é onde acontece a compilação ali, né? O refinamento. Então confie na mão de quem está fazendo o refinamento, do Orives, do Senhor. Então o Orives nunca tira os olhos do metal enquanto ele está no fogo. Ele nunca tira os olhos. E ele controla a temperatura. Além de ele nunca tirar os olhos, ele controla a temperatura. Não resista ao processo. Quanto mais resistirmos ao tratamento de Deus, mais tempo o processo pode levar. Então, quanto mais a gente resistir,
mais tempo é demandado para que a gente passe por aquele processo e caminhe, né, para o novo processo, né, para a nossa evolução com Deus, para o nosso alinhamento, para o refinamento do nosso caráter. Né. Lembre-se do propósito. Você não sairá desse fogo como cinzas, sairá como ouro puro, pronto para ser usado pelo Rei. Então, a gente vê que o fogo que refina é um fogo que a gente passa na nossa vida, são processos que a gente passa na nossa vida, né? Todos vão passar, né? Claro, de cada um de a sua maneira, só que são processos que no fim, né, nós vamos sair deles refinados, nós vamos sair dele purificados, né, com o nosso caráter mais parecido com o caráter de Cristo e com a nossa intimidade, né, cada vez mais restaurada, né, cada vez mais restaurada com a nossa intimidade com Deus. A palavra fala em 1 João capítulo 5 que a nossa fé é a vitória sobre o mundo. Então, a nossa fé no Cristo, que herdou tudo isso para a gente, né, é a vitória que a gente tem sobre o mundo. Então, é uma palavra para a gente refletir, né, para a gente manter o nosso alvo, que é Cristo, né, e mantendo assim, nosso alvo, né, nossa intimidade vai continuar sendo restaurada, né, nós vamos continuar sendo purificados, nosso caráter vai continuar sendo moldado por Deus, a fim de que ele se pareça, a gente se pareça cada vez mais com